Bom dia, gente. Boa tarde. Glória a Deus e aleluia. Ai, gente, como é bom fazer leitura no português da Bíblia, porque quando faço no italiano é uma luta grande. Eu tenho meu canal, o meu Facebook para italiano também, viu, gente? Eu faço leitura lá também, gente, mas é uma luta, gente. Vocês não têm ideia, ler a Bíblia no italiano é mais difícil do que falar o pouco que eu sei falar. Ok, mas vamos lá. Deus nos ajude. Se uma pessoa que nunca ouviu o evangelho entender alguma coisa, para mim já é vantagem. Deus seja louvado. Falar desse Facebook que eu fiz para os italianos, ok? Aqueles que já conhecem até me criticam. Acho que eles não têm paciência de me ouvir. Mas aqueles que não conhecem, pode, de repente, se interessar bem de ler a Bíblia, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui hoje com leitura de Isaías 14, segunda parte. Hoje eu estou aqui num lugar tranquilo, abençoado. E passa muito carro aqui, que tem a avenida aqui atrás. Mas ali atrás é o muro de um antigo castelo. Há 200 anos aqui tinha reis e rainha nessa cidade. Cidade é pequena, mas tinha até reis e rainha. Mas vamos lá, para a graça de Deus Pai, na leitura, ok? Que começa assim. Aqui ontem eu já fiz a primeira parte, quando fala ali desse falso Cristo, desse falso profeta, dos homens do maligno que vão se unir, ok? Então, às vezes nós não entendemos direito. Por quê? Porque nós os cristãos sabemos que é Pai, tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. Então, 66636 é três seres. Três seres. Não vou nem falar pessoas. Uma pelo menos vai ser pessoa, né? Mas vai ser três seres unidos para cumprir o intento das trevas. É três. Mas as pessoas elas ficam focadas num só, porque elas não entenderam. O evangélico ele tem a doutrina da Trindade, que é três pessoas, modo de dizer, gente. É três seres. Pessoas, se você colocar a pessoa como nós, não podemos comparar Deus como nós. Nós somos uma pessoa limitada, Deus é ilimitado. A gente fala três pessoas, gente, é só para entender, ok? Só para entender. Três seres. Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio ao mundo, que nasceu como um de nós, mas tem o Pai e o Espírito Santo, ok? Então, quando vai se falar desse governo das trevas, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque aqui, exatamente, Isaías está falando. Quando vai falar quando fala do homem do pecado, não é uma pessoa só, ok? Se você conhece a doutrina da Trindade, pensa. Mas vamos continuar. Aqui fala assim, Isaías 14:16. Aqui fala assim: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra? Então vai ter um varão que ele vai estar ligado ao príncipe das trevas. E a gente vê o varão, a gente vê as pessoas. Então as pessoas vão falar para aquele que vai dizer assim: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Gente, tudo que a gente viu, tudo que você vê por aí, gente, ainda não é o que vai acontecer, gente. Tudo que a gente viu até agora, gente, são pequenos exemplos. Ok? A Bíblia diz que é algo, é um alguém que ele vai fazer estremecer a terra e tremer os reinos. Então a gente não viu ainda isso acontecer. E eu quero estar com Cristo quando isso estiver acontecendo. A igreja de Cristo. Vamos nos apegar ao Senhor. Porque tudo que se fala aí pela internet, inclusive esses pós-tribulacionistas,
Eles não entenderam nada do que é o anticristo. Eles não entenderam nada do que é o homem do pecado. Não entendeu, gente. Não entendeu. Falar quando você não viveu é uma coisa. Tá lá dentro é outra coisa. Não vai na onda desses pós-tribulacionistas, porque eles não entenderam o que é o governo do anticristo. Não entenderam. Eles nunca viveram. Nem os apóstolos, ninguém nunca viveu, gente. Nem a igreja primeiro século, elas não viveram, gente. Quem já viu, aqui ó, este varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, a terra, os reinos, você já viu um varão assim? Então tudo que os pós-tribulacionistas falam é achismo, essa é a realidade. Vamos seguir em frente. Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades. Olha aí, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir solto para suas casas. Gente, é mais ou menos aquilo que aconteceu em Israel, mas no mundo inteiro. Alguém já imaginou isso? A Bíblia diz que é os reinos, não é só o reino de Israel, é os reinos, é os governos. Reino é governo, gente. Ninguém nunca viveu isso, gente. Pós-tribulacionista não tem nem ideia do que é isso, gente. Por isso que eles ficam falando que eu sou pós-tribulacionista. Ele nem sabe o que é isso. Não sabe. Vamos continuar? Todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Assim vai ser o final desse que os cristãos chamam de anticristo, ok? Mas quem vai trazer esse final para eles? Para ele? Quem vai trazer esse final é Jesus de Nazaré. Não é os homens de hoje. Ok? Deixa eu abaixar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou... Pronto. Desligar aqui a campainha, porque senão fica fazendo barulho enquanto eu tô lendo. Gente, a coisa é mais séria que se possa imaginar. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. A descendência dos malignos, gente, é os que farão parte do governo do anticristo, gente. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo das cidades. E encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor Adonai dos exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, aleluia. E reduzi-la-ei a uma possessão do ouriço e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei o assírio na minha terra e nas minhas montanhas. Aqui, gente, quando eu falo assírio, não quer dizer que a pessoa é da Síria, nem a Síria tem mais nos dias de hoje. É um tipo de uma pessoa igual aqueles maldosos da Síria da época, ok? Vamos lá. Quebrantarei o assírio na minha terra e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles e a sua carga se desviará dos seus sonhos, dos seus ombros.
Isso aqui é quando Cristo voltar. O ser humano comum não vai conseguir fazer isso nunca. É Jesus, é o Eterno que vai fazer isso com o iníquo. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem validará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acaz, veio este oráculo, esta profecia, ok, gente? Não te alegres, ó Filístia, toda por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. Uma serpente voadora. O seu fruto será uma serpente voadora. Ó, aqui que fala, ó. Aqui, ó. Porque da raiz da cobra sairá o basilisco. Lembra lá da cobra, que é a serpente do Éden. Sairá o basilisco. E o seu fruto será uma serpente voadora. Sangue de Jesus é poder, livrai-nos, Senhor. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguro. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruído o teu restante. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda destruída, derretida. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem fumaça e não há vacilante nas suas fileiras. Sabe o que é a Filístia? A Filístia é os palestinos. É a Palestina. Ok? A Filístia nos dias de hoje é a Palestina. Olha aqui, gente. Porque a Palestina, ela está em Israel. E o inimigo vai sentar no templo de Deus. Está escrito na Bíblia. Uiva, porta, grita cidade, tu, ó Filístia. Filístia é Palestina. Estás toda destruída, porque do norte vem fumaça e não há vacilante nas suas fileiras. Do norte vem fumaça. Pode ser da América do Norte também, sabia? A Filístia, a Palestina, está toda derretida. Filístia é Palestina, gente. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? O que se responderá, pois, ao mensageiro do povo? Que o Senhor fundou a Sião, e que nela acharão refúgio os aflitos do seu povo. Ok? Sião foi feita para achar refúgio do seu povo. Mas a Filístia tomou conta. Mas Deus vai acabar com isso nos finais dos tempos, que já está chegando. Confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor, porque nós ainda não vimos o que vai acontecer na face da terra, gente. Ninguém viu. Pós-tribulacionista nem sabe o que é. Por isso que falo. Ai, eu sou pós-tribulacionista, nem sabe o que é. O que será esse governo que veio pela frente. Mas que o Senhor Jesus prometeu proteger a sua noiva. Então confiamos nele, esperamos nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos a misericórdia do Senhor. Agora, acabei aqui esse capítulo. Gente, vamos buscar o Senhor. Não tem outra saída não, é só Jesus. Só Jesus que é o príncipe da paz. O resto é tudo falácias. Ok? Deus deu seu Filho para nos salvar. Tem tempo ainda, aproveita. É sério, gente, é sério. As pessoas às vezes podem não me levar a sério por não acreditar no que eu falo. Mas é a Bíblia, não é eu. Creia no que a Bíblia diz. Entrega a sua vida para Jesus. Me siga lá
no YouTube, agora eu tô com 2 canal. É Eclésia Católica de Cristo. Ok? É o nome do canal. O que tem lá? Lá tem a doutrina, tem padre? Não, gente. Lá tem leitura bíblica, ok? Leitura dos evangelhos. Leitura da Nova Aliança. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia, aleluia. Então, Bíblia Diária Helena, já é o canal do YouTube, e aí também agora Eclésia Católica de Cristo, para leituras do Evangelho da Nova Aliança. Me sigam lá. E também tem as páginas no Facebook. Mesmo canal, mesmo nome do canal que tem no YouTube, tem também a página no Facebook com o nome. E eu vos deixo aqui, até a próxima, paz, shalom.